bem-vindos ao quinto vídeo da série sobre o texto Ceticismo do filósofo Michael Williams. Hoje nós daremos continuidade aos argumentos cartesianos, tratando de outras formas de inferência similar àquela vista na última parte da nossa série, que seria uma inferência dos dados sensoriais para a existência do mundo exterior, uma inferência que nós vimos ser inválida. O primeiro ponto citado é o problema do solipsismo. Isso aparece por volta da página 84 do texto do Williams, né? Então, o solipsismo volta-se contra o suposto conhecimento sobre os pensamentos e as experiências de outras pessoas. Esse problema ocorre porque o que nós temos acesso é o comportamento externo das pessoas. Então, quem nos garante que essas pessoas tenham um mundo interior da mesma forma que nós temos? Nós temos uma experiência direta apenas dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios estados mentais, incluindo aí sentimentos, emoções, desejos, volições. Então, isso é imediatamente acessível a nós, mas quando se trata de outras pessoas, nós vemos apenas as expressões exteriores comportamentais desse suposto mundo interno. Então, novamente, aqui nós teríamos uma inferência inválida do efeito para a sua causa. Eu não vou me alongar muito sobre o caráter inválido dessa inferência, porque eu já falei bastante sobre isso na última aula. Então, se você quiser ver isso formalmente em mais detalhes, assista o vídeo anterior, que é a parte 4 desta série, ok? Aqui se trata apenas de ilustrar essa falácia com um novo exemplo, no caso o exemplo do solipsismo, e então também o argumento sobre crenças a respeito do passado. A ideia, nesse caso, é que nós temos acesso não ao passado em si. Ninguém consegue contemplar diretamente fatos históricos, fatos que já ficaram num tempo passado, mesmo que seja há um segundo. Nós acessamos apenas as nossas memórias. A memória está imediatamente presente à nossa mente, não o fato passado em si. Então, da mesma forma, nós confiamos na nossa memória e fazemos uma inferência para o passado. O que o Williams diz aqui, inclusive, é interessante. Ele diz que já tentaram resolver a tensão entre a geologia, dados geológicos que mostram que o ser humano nem sempre, por exemplo, tem a forma que tem hoje, né? Outros animais também, e o livro do Gênesis sugerindo que Deus criou o mundo em 4004 a.C., já com todos os registros fósseis. E aí ele até brinca, né? Por que 4004 e não 5 minutos atrás? Então, o que está em jogo aqui é que, do mesmo jeito que nós, na aula anterior, vimos um gênio maligno que estaria colocando dados sensoriais na nossa mente e nos dando essa suposição de que esses dados sensoriais seriam causados não por ele, mas por um mundo exterior, da mesma forma nós também poderíamos ter um gênio maligno colocando memórias na nossa mente e nos dando essa propensão a acreditarmos que as memórias foram implantadas em nós na realidade pela experiência de certos fatos. Então, nós achamos que as memórias existem na nossa mente porque um dia elas foram experiência direta. Um dia aqueles fatos foram diretamente vivenciados. Acontece que essa vivência não existe mais. O que ela é agora é justamente memória. Então, nós fazemos aqui novamente uma inferência da memória para uma experiência que supostamente já teria sido atual. E essa inferência que, mais uma vez, é inválida. Existe a possibilidade de memórias, possibilidade lógica, bem lembrado, tá?
existe a possibilidade lógica, então, de que memórias sejam implantadas na nossa mente de outra maneira que não por meio das experiências reais. E por fim, nós temos os argumentos sobre o futuro. Aqui o clássico é o argumento humeano, o argumento segundo o qual nós não podemos, sem circularidade, estabelecer que o futuro repetirá o passado. Quer dizer, nós supomos que nós temos um conhecimento do futuro. Em que sentido? Justamente fazendo inferências baseadas em regularidades apresentadas na nossa experiência no passado. Então, nós imaginamos, por exemplo, que se no passado o fogo nos queimou, no futuro ele continuará também queimando. Eu imagino que se eu tocar nas chamas, eu terei uma certa sensação de queimadura nos meus dedos e mais do que uma sensação, eu terei mesmo um dano provocado no tecido dos meus dedos, né? E eu imagino então que o futuro será assim em virtude do que eu sempre conheci sobre o passado. Então aqui é a ideia de que a natureza mantém uma certa uniformidade. As regularidades observadas no passado podem ser estendidas para o futuro. Nós podemos ter essa expectativa de como os eventos, como os fatos naturais se comportarão no futuro com base na experiência do passado. A questão é que nós justamente só podemos fazer essa inferência sobre o futuro exatamente se nós já pressupormos aquilo que nós queremos provar, se nós pressupormos exatamente que a natureza é uniforme, porque se nós não levarmos em conta essa premissa, se nós não usarmos a regularidade da natureza como premissa, nós não conseguiremos estabelecer que porque o passado foi regular, o futuro também será. Pode ser uma simples contingência, pode ter sido puramente acidental que até o momento presente nós observamos certas regularidades no comportamento dos fenômenos naturais. Pode ser que daqui a um segundo nenhuma dessas regularidades sejam ainda observadas, né? Então eu só posso pensar, admitir que elas serão sim observadas justamente se eu pressupor que o futuro repete o passado. Mas tudo que eu sei é que até hoje o futuro sempre repetiu o passado. Até hoje houve regularidade, mas no futuro eu não sei se será assim e não existe nenhuma inferência válida para que eu chegue a essa conclusão. Então esses são basicamente os argumentos cartesianos. Você pode observar que o Michael Williams ele acaba nos dizendo justamente que existem 4 estágios desses argumentos cartesianos, né? Então, primeiro, o estágio número 1, o nosso conhecimento, seja sobre o mundo exterior, seja sobre o solipsismo, né? Sobre a superação do solipsismo, seja o nosso conhecimento sobre o passado, seja o nosso conhecimento sobre o futuro, é um conhecimento inferencial. O passado não é imediatamente dado, ele é dado por meio da memória. O mundo externo não é imediatamente dado, ele é dado por meio de representações mentais. As mentes das outras pessoas também não são imediatamente dadas, elas são acessadas por nós por meio do seu comportamento externo. E o futuro, a regularidade futura também não é algo imediatamente dado para nós. É uma inferência baseada no que sabemos sobre o passado. Então, esses problemas são todos baseados no caráter inferencial do raciocínio do argumento. Não existe, porém, conexão dedutiva entre nossa evidência e as conclusões que desejamos. Isso foi exatamente o que eu venho explicando. Não há também uma inferência indutiva, quer dizer, não dá para você inferir com base em certas experiências de número limitado que nós poderíamos generalizar e chegar às conclusões desejadas. E não podemos justificar, portanto, as crenças, seja sobre o mundo exterior, seja sobre outras mentes,
seja sobre o passado, seja sobre o futuro. Então essa é a natureza, digamos assim, do ceticismo cartesiano. E aí nós vemos na sequência que o Williams ele traz certas respostas diretas, como eu disse que ele faria, né? A mesma estratégia que ele usou no caso do trilema de Agripa. O trilema de Agripa poderia ser enfrentado diretamente por meio do fundacionalismo ou por meio do coerentismo, duas tradições epistemológicas. Então, o que ele faz agora é mostrar quais são as respostas tradicionais da epistemologia a esses problemas cartesianos, tá? E repito que ele não pretende aceitar qualquer uma dessas respostas diretas, que ele também chama de respostas teóricas. Ele pretende justamente mostrar que nós precisamos de um tipo diferente de abordagem que negue pressupostos desses problemas do ceticismo filosófico. Mas agora, tratando das respostas teóricas, a primeira possibilidade é a do realismo direto. O que é o realismo direto? É exatamente uma tentativa de falsificar uma das premissas do argumento cartesiano. A ideia é que nós temos sim um acesso imediato ao mundo exterior. Nós negamos então aquilo que eu disse que era uma constante entre filósofos da modernidade, a ideia de que nós só temos acesso aos conteúdos da nossa própria mente. O acesso imediato, aquilo que é presente à nossa mente, são apenas os próprios estados mentais. Então, o realismo direto é uma negação dessa visão. Ele procura mostrar, procura defender que nós temos sim um acesso direto a seres corpóreos, físicos, objetos que não são a nossa própria mente. Bom, a objeção que se faz ao realismo direto é a seguinte: o cético responderia que se eu fosse um cérebro em uma cuba, eu estaria igualmente confiante de que posso ver como as coisas são. Não podemos experimentar diretamente também pensamentos de outras pessoas, o futuro ou o passado. Quer dizer, o realismo direto, como argumento, acaba sendo muito frágil, porque não é possível estabelecer que eu tenha de fato acesso, seja ao passado, a outras mentes, ao futuro ou ao mundo físico, não é? Como que eu poderia estabelecer que eu tenho um acesso direto a esse tipo de objetividade? Então, o que o cético está nos dizendo aqui é que o tipo de vivência que nós de fato temos é exatamente o tipo de vivência que nós temos a impressão, é verdade, de que temos contato com o mundo, de que as outras pessoas têm mentes, de que sabemos algo sobre o passado ou sobre o futuro, quando na verdade é exatamente o mesmo tipo de vivência que nós teríamos se nada disso fosse o caso. Quer dizer, as vivências que seres, por exemplo, de um universo regido por um gênio maligno teriam, são exatamente as vivências que nós temos. Então, como afirmar a verdade do realismo direto a partir do momento que não existe um diferencial nas vivências que nós temos e nas vivências que, então, um cérebro numa cuba teria, né? Então, esse é o ponto do cético. Não adianta você simplesmente querer fazer uma negação artificial da premissa, porque a hipótese não foi refutada. Você não provou que não é logicamente viável que exista o gênio maligno ou então que nós sejamos cérebros em cubas. Uma segunda possibilidade é chamada de fenomenalismo. Falar sobre o mundo físico é de fato apenas uma maneira abreviada de fazer afirmações logicamente complexas sobre experiências sensoriais. Bom, é fácil ver
qual é o problema do fenomenalismo, né? O problema do fenomenalismo é justamente que ele parece conceder justamente ao cético aquilo que ele quer nos mostrar, a sua hipótese cética, né? Porque se nós, para evitarmos o ceticismo, passamos a chamar os objetos de certos complexos sobre dados sensoriais, então parece que nós estamos apenas aceitando o ceticismo, nós não estamos respondendo o ceticismo. De toda maneira, é também uma analogia aqui entre o fenomenalismo e o behaviorismo lógico que o Williams faz na página 88. Ele diz que falar sobre estados mentais é o mesmo que falar sobre comportamentos observáveis, né? Então, quer dizer, você acaba também concedendo aqui ao cético e dizendo, ok, quando nós falamos de estados mentais, na verdade, nós estamos falando dos comportamentos observáveis. Então, é como dizer ao cético, olha, você tem razão, não dá mesmo para a gente falar com o significado de estados mentais. Então, na realidade, você deve entender que toda a nossa linguagem sobre estados mentais é uma linguagem que de fato se refere a comportamentos exteriores. Bom, não é exatamente uma resposta que nos deixaria satisfeitos, né? Como eu falei, é muito mais um conformismo, digamos assim, com o ceticismo, do que uma resposta ao ceticismo. E aí, uma outra objeção, né, um tipo de objeção também que o Michael Williams apresenta ao fenomenalismo e os similares, é que nenhuma única declaração sobre o mundo exterior parece ter quaisquer consequências experienciais particulares. Não se consegue traduzir de fato a fala sobre objetos físicos para a fala sobre sensações, né? Você não consegue me dizer como que eu falaria sobre uma cadeira, por exemplo, extraindo da minha fala o componente que deixa implícito ou explícito que eu estou falando de algo que tem uma objetividade exterior à minha mente. Como que eu converto, como que eu traduzo a fala sobre objetos físicos para uma fala sobre sensações, simplesmente, né? Uma fala simplesmente fenomenológica. Agora, a terceira possibilidade é a seguinte: é a inferência para melhor explicação. A existência do mundo oferece a melhor explicação de determinados aspectos da nossa experiência. Esses aspectos seriam, notadamente, a constância e a coerência. Bom, existem filósofos, né? O Laurence Bonjour, por exemplo, que é um filósofo que nós devemos ver ainda nesse canal em algum momento, ele tenta resgatar esse tipo de argumento. Nós veremos, né, o argumento que a inferência para melhor explicação que o Williams critica nesse texto. Então a ideia basicamente é a seguinte: ok, é uma possibilidade lógica que exista um gênio maligno, é uma possibilidade lógica que nós estejamos no casulo da Matrix ou que nós sejamos um cérebro numa cuba. Só que se eu pensar na melhor explicação para as vivências, para as experiências que eu de fato tenho, a melhor hipótese não é a do gênio maligno ou qualquer uma dessas outras hipóteses céticas. A melhor hipótese, no caso, é a própria existência, seja do mundo exterior, seja do passado, do futuro ou de outras mentes. E a objeção que o Williams apresenta na página 90 é que a estabilidade que está sendo suposta aqui na nossa experiência, ela pode ser algo que existe apenas até o momento presente, né? E também não é óbvio que a nossa experiência seja assim tão coerente. Então, explicando isso um pouco melhor, a gente pode dizer que o que sustenta esse argumento de que a melhor hipótese para explicar a nossa experiência é a existência da sua contraparte no mundo real e não alguma das hipóteses céticas, é que a nossa experiência seria coerente e constante, né? Então, essa coerência toda, essa constância toda só poderia ser explicada se essa experiência estivesse de fato reproduzindo, replicando uma contraparte real.
Só que o que costuma ser questionado é justamente que a nossa experiência seja assim tão coerente se nós já não admitirmos a existência por exemplo, do mundo externo, né? Se eu supor que não existe mundo externo, eu fecho os olhos, quando eu abro de novo, eu posso ter uma ruptura, né? Eu digo que essa ruptura ela não existe porque o mundo continuou existindo enquanto eu fechei os olhos. Então, na verdade, essa lacuna de poucos segundos, ela não existiu na realidade, ela só existiu nos dados sensoriais. Mas se eu estou justamente colocando em dúvida que exista um mundo externo, então se eu ficar só com os dados sensoriais, eu tenho sim lacunas, né? Eu tenho diferenças na minha experiência, eu tenho pontos de interrupção. O que faz, em outras palavras, que eu suponha a constância e a coerência nos dados sensoriais é exatamente a suposição de que eles têm correspondentes no mundo físico. Então eu não posso dizer que essa constância e essa coerência seja independente do mundo físico para servir como uma característica dos dados sensoriais a partir da qual eu faço a inferência para a existência do mundo físico, entende? Então, constância e coerência são, digamos assim, características introduzidas na nossa experiência pela suposição exatamente de que existe um mundo físico. E então não é um dado independente a partir do qual eu posso inferir para o mundo físico como a sua melhor explicação. Então, como eu falei, o Williams não aceita essa explicação, ao contrário de outros filósofos, né? E ele conclui essa parte na página 90, dizendo que o fluxo empírico da experiência é interrompido a cada piscar de olhos e virar da cabeça, que é justamente o que eu estava falando. Se não pudermos levar em conta mudanças reais no observador e no ambiente, será completamente incerto se a experiência é estável ou previsível. Então imagine que você está olhando para frente, você fecha os olhos, vira a sua cabeça, olha na outra direção. O que acontece? Você tem dados sensoriais diferentes. Como que eu explico essa diferença? Como que eu explico que essa experiência é coerente? Exatamente dizendo que eu tenho uma cabeça real que eu virei, né? E que o mundo estava aqui existindo simultaneamente a minha cabeça na realidade, por isso que os dados sensoriais modificaram. Os dados sensoriais, eu posso explicar essa modificação na experiência interna, explicar de uma maneira coerente, apelando à ideia de objetos que existem na realidade, independentemente desses dados sensoriais. Então, essa coerência e essa constância caem por terra a partir do momento que nós não pressupomos mais a existência do mundo externo. Bom, por hoje, então, seria isso, né? A partir do próximo vídeo, nós passamos a tratar de teses mais propositivas do Michael Williams, justamente da abordagem que ele próprio, então, nos oferecerá para os problemas do ceticismo filosófico. Eu me despeço por aqui, muito obrigada por ter assistido e até a próxima.